vão visualizar o nosso canal de YouTube Agrocafé Jairo Renato. Hoje nós vamos falar uma coisa que está sendo muito comentada esses dias agora, a questão de café e clima. Nós, na região de Carangola, há 43 anos atrás, que nós temos dados da precipitação pluviométrica. Nós tivemos a colaboração de produtores que leram isso para nós, em 5 locais distintos, né? Às vezes a pessoa não está bem informada. O que é milímetro de chuva? Cada milímetro de chuva é 1 litro por metro quadrado. Então, se choveu, esses dias aqui em casa choveu 55 milímetros, que é 55 litros por metro quadrado. Então, o que aconteceu em 43 anos? Média da chuva, 1.624,2 milímetros. Em resumo, 1,6 metro. Seria que a região toda ficasse com mais de 1,5 metro de chuva. É muita chuva. Seria 1.624,2 litros por metro quadrado. Se nós considerarmos nosso café que está plantando em 4 metros quadrados, seria 4.000 copos por hectare, 2,5, seria mais ou menos por pé de café, 4.000 litros de café que cai num pé de café. É muita chuva. Deus, quando fez o mundo, ele proveu o mundo também, então ele não deixou miséria, não. Agora, se o homem deixa isso tudo correr morro abaixo, aí é problema do homem. Agora, tem chuva sobrando. Então, 1.624,2. Em lugar nenhum da cafeicultura brasileira chove isso aqui. Aqui chove mais 15% que o sul de Minas, mais 7% que o Alto Paranaíba, né, e Araguari, e igual a Franca, São Paulo. Então, é muita chuva. Não podemos reclamar de chuva. Agora, como é que essa chuva acontece? Nós temos que pegar, assim, dividir as fases da lavoura de café. Janeiro a março, chove 638,9 milímetros. 39% da chuva cai nesse período. Depois, abril a junho, 168,3, 10%. E aqui, julho a setembro, 110,1, 7%. E outubro a dezembro, 706,9, 44%. Então, nós temos 2 períodos, o primeiro trimestre e o último, que chove muita coisa. E os 2 intermediários, que chovem menos. Inclusive, aqui chove muito menos. Então, é isso aí que nós teríamos que apresentar. Agora, se nós apresentarmos 2 últimos anos aqui, ó, choveu 1.800, em 2024 choveu 1.892,9, 16% a mais, e meio a mais do que chove. Já em 2025, 1.142 milímetros, 30% a menos. Aqui foi o ano mais seco. Só teve um ano mais seco isso aqui. Esse é o segundo ano menos seco. Choveu muito pouco. A gente vê aonde está a calha dos nossos rios. Tudo lá no fundo, você passa pelo calcanhar, não tem água. Então, choveu muito pouco. Agora, nós teríamos que diferenciar, sim, o que acontece com as fases do cafeeiro. Vamos começar primeiro, janeiro a março. É uma fase crítica, é a fase da granação dos frutos de café. Então, a falta de chuva nessa época é um problema. O café não grana direito, você precisa mais medida para dar um saco de café. Esse ano aqui choveu fantástico. 49,4% a mais. Agora aqui, pronto. 37% a menos que choveu aqui esse ano 2025. Agora, de abril a junho, é uma fase crítica também. Por quê? É a fase onde se forma a gemação do cafeiro para a produção do ano seguinte. Abril, maio, junho. Então, nós temos que ter chuva nessa época. Não é muita coisa, mas nós temos que ter também. O que choveu nessa época aqui? Aqui choveu muito pouco, 71 a menos. Agora, em 2025, choveu 229,6, 30% a mais. Agora, vamos aqui. Julho a setembro é uma fase, não é crítica, não. É bom até que não chova no café. Nós precisamos
do repouso. O café sofreu um estresse hídrico, aquelas gemas que formaram lá em abril, elas entram em maturação, ficam em dormência e vão abrir lá para frente. Então aqui não precisamos de chuva não, essa área aqui. Outra coisa, se não chover aqui, nós temos até uma coisa que auxilia a colheita do café. Então, esse ano aqui, 2020, choveu 104,7, 5% a menos. Agora, lá em outubro a dezembro, é uma fase crítica também. É a época em que o chumbinho começa a crescer. Choveu aqui, ó, 403,4. Aqui choveu muito, 35% a mais. Aqui choveu menos, 43% a menos. Então aí o chumbinho não cresce direito. Isso aqui, se não acontecer uma chuva boa aqui, nós não vamos ter uma peneira muito grande no café lá na frente, porque o chumbinho não cresceu bem. Quer dizer, depois vai depender disso aqui, de janeiro a março. Então, esse ano choveu muito pouco, importante para o crescimento do chumbinho. Agora, isso que eu coloco aqui, se nós analisarmos todo Minas Gerais, onde o Procafé acompanhou mais ou menos isso aqui, certo? Sul de Minas foi um pouco melhor, Franca ruim, igual isso aqui, e também Alto Paranaíba lá, é a pior do Brasil, é a região do Alto Paranaíba na questão hídrica. Então, é isso aqui. Agora, isso aqui fica relacionado à temperatura também. Se você tiver falta de chuva e temperatura alta, pior ainda, porque a fotossíntese diminui. O que é a fotossíntese? É a transformação da energia luminosa em energia química. Em resumo, a planta produz café, alimento para ela mesma. Então isso aqui tende a diminuir. O que aconteceu aqui nesse ano aqui, ó? Chegava um produtor assim, quantas medidas você precisou para fazer um saco de café? 10, 11, 9. Por quê? Choveu pouco aqui. Agora aqui, 954,6 foi fantástico a granação. Agora está aqui. Então, deu problema. Agora aqui também vai influenciar na granação de milho. Agora, o que está acontecendo agora janeiro, fevereiro? Chovendo muito bem. Chovendo bem. Em janeiro choveu bem a partir do dia 10. O negócio concentrou agora. Então, eu acredito que janeiro, fevereiro, já choveu uns 300 milímetros mais ou menos. Então, é uma fase crítica para que o café grane bem. Agora, será que vai chover bem até março? Eu não sei. Nesse ano aqui, que choveu pouco aqui, choveu quase tudo em janeiro. Depois, fevereiro não choveu nada e março choveu pouco. Então, deu pouca granação.